Olá, tudo bem? Sou Valmir Rodrigues, estou aqui mais um dia para dar continuidade ao nosso treinamento sobre ISO 9001-2015. Na aula passada nós falamos aí sobre a liderança, como sendo o segundo princípio, né, do sistema de gestão, e já tínhamos falado também do foco do cliente. Nessa presente aula nós vamos falar sobre engajamento das pessoas. Então, falamos da liderança, o quanto é importante a liderança envolver, né, ter esse papel de dar a direção para a organização e poder liderar as pessoas, né, da organização para alcance dos objetivos. Tem um outro ponto que é o próprio engajamento das pessoas para os assuntos do sistema de gestão da qualidade, né, que são as pessoas que fazem as coisas acontecerem também, né, a parte operacional da organização, pessoas que possuem responsabilidades e autoridades até um certo nível e precisam ter esse conhecimento para poder participar do sistema de gestão da qualidade e gerar os resultados pretendidos. Legal? Nesse próximo slide aqui que eu vou apresentar para vocês, então só para recapitular, primeiro foi o foco no cliente que tínhamos conversado, o segundo liderança e agora engajamento de pessoas, né? Vou projetar agora para vocês esse slide que vai falar de engajamento de pessoas. Olha o que diz. Pessoas competentes podem, com poder, né, engajadas em todos os níveis da organização, são essenciais para aumentar a capacidade da organização em criar e entregar valor. Os colaboradores da organização precisam se envolver com os problemas da organização e buscar soluções. Então, a parte interessante disso tudo aqui é que o colaborador da organização ele precisa se sentir, fazer parte do sistema de gestão da organização, contribuindo com as suas atividades, suas atribuições, né? E também sabendo das suas responsabilidades caso esses requisitos, as atribuições deles não forem realizados conforme o definido, né? Ou eventualmente se ocorrer algum problema no processo ou atividade, ele possa se envolver para a resolução desse problema. Essa é uma boa prática, né? Na verdade, que qualquer sistema de gestão ele precisa de envolvimento, engajamento das pessoas para poder alcançar os resultados. Então, muitas pessoas falam que querem ajudar a implementar um sistema de gestão, mas na hora que é necessário a participação dele, sai correndo. Eu não sei se vocês já se depararam com uma situação como essa, na fila de quem quer de fato fazer, poucos aparecem. E cabe à alta direção, à liderança, dentro do princípio anterior, que eu comentei com vocês, de poder incentivar, criar mecanismos de envolver, fazer com que essas pessoas participem do sistema de gestão, né? Até para se tornar uma cultura na organização. Isso é um ponto muito importante que precisa ser trabalhado continuamente. Quando a gente fala de envolvimento, engajamento de pessoas, isso é um processo contínuo, tá? Tanto é que existem requisitos na norma que falam de comunicação e conscientização, que não é esperado que você faça isso em um único momento, né? Um processo contínuo na empresa. Dentro aí desses princípios, né? Ele gera alguns benefícios potenciais se você explorar muito bem esses princípios. Melhoria da compreensão dos objetivos, da qualidade da organização, pelas pessoas da organização e maior motivação para alcançá-los. Então você gera essa motivação para os colaboradores quando eles fazem parte desse processo. Maior envolvimento das pessoas em atividades de melhoria. Então faz com que as pessoas participem, né, de atividade de melhoria, novos projetos. Isso ajuda muito e faz parte do engajamento. Melhoria do desempenho, das iniciativas e da criatividade das pessoas. Melhoria da satisfação das pessoas. Opa, se você está envolvido, né, não fica só sabendo na última hora e você não é envolvido nas tomadas de decisão. Isso gera, às vezes, um estresse interno, né, uma desmotivação que muitas vezes pode ser eliminada se você cria ou tem situações de poder envolver esses colaboradores da organização. Melhoria da confiança do colaborador em toda a organização, maior atenção aos valores e cultura compartilhados em toda a organização. Então, esse é um fator de suma importância que precisa ser bem explorado pelas empresas. A gente percebe, quando eu falo auditores e consultores, e até mesmo você que conhece a sua empresa, está no dia a dia, percebe às vezes a dificuldade de envolver os colaboradores
em alguns processos de melhoria, né? Ou até mesmo que processos de comunicação e conscientização pudessem ficar mais claro para ele saber a importância dele dentro daquele processo, o como ele contribui e se ele fizer diferente ou de maneira contrária, o quanto que ele pode prejudicar. Essas informações precisam ficar claras para que ele possa criar e identificar a cultura de qualidade que tem na organização, né? Faz sentido para você? Né? Eu acho que esse é o caminho para que as empresas possam ter uma melhor compreensão sobre o engajamento das pessoas, né? Precisa ser feito algum trabalho para ter esse engajamento. Mais uma vez, isso não vai acontecer, esse trabalho não é feito uma única vez, é um trabalho contínuo que tem um apoio da alta direção para que isso de fato venha a acontecer. E aí vai criar uma cultura dentro da organização, uma cultura de engajamento, envolvimento, e os resultados de qualidade você tem a certeza que eles vão aparecer. Tá? Esse outro slide aqui é o contrário, né, que geralmente a gente costuma ver nas empresas. As pessoas não são engajadas, né, pela liderança, não existe um processo, um procedimento de conscientização, né, ou comunicação com os colaboradores. Esse processo ele não existe ou ele é muito ineficaz, né? As pessoas não sabem exatamente o que fazer para o sucesso da organização. As pessoas não sabem o quanto contribui para alcançar os objetivos, né? Definindo pessoas que não possuem competência e conhecimento necessário para aquela atividade. Isso acontece muito nas organizações. A organização não estimula o envolvimento das pessoas nas atividades de melhoria ou soluções de problemas, conforme já dito. Isso é uma maneira de envolver as pessoas a poder se tornar cada vez mais engajadas e fazer com que as coisas aconteçam, né? Fazer com que as coisas aconteçam. E não reconhece e não aperfeiçoam as competências das pessoas. É muito comum ver isso nas empresas, entre outros pontos que poderia ser citado aqui, mas essas são as principais. Aí você vê a importância de aplicar esse princípio na organização. A norma vai forçar, claro, com que isso aconteça, com que a empresa crie uma sistemática para que esse engajamento ele possa cada vez mais ser melhorado. Isso vai elevar o patamar de cultura de qualidade da organização, tá ok? Olha, aqui tem alguns requisitos que estão mais direcionados a esse engajamento de pessoas. O primeiro dele aqui é liderança e comprometimento, né? Que está relacionado. O 5.3 fala de papéis, responsabilidades, autoridades, onde vai deixar claras as responsabilidades das pessoas dentro da organização. O 7.2 vai informar sobre a competência. A empresa, em algum momento, vai ter que definir a competência necessária dessas pessoas para cada atividade ou função dentro do sistema de gestão da qualidade. Processos de conscientização e comunicação. Então, esses requisitos que eu informei aqui para vocês, todos eles estão diretamente atrelados a esse princípio de engajamento das pessoas. Olha o quanto é importante. Então, ele sai de um princípio e passa a ser requisito. Sendo requisito, a empresa precisa criar metodologias e criar evidências para demonstrar que, de fato, está estimulando esse engajamento das pessoas com o sistema de gestão da qualidade. Isso é muito rico, muito valioso. As empresas precisam ter esse olhar para que, de fato, o meu sistema de gestão da qualidade possa apresentar resultados. A norma por si só é só um documento. Para que as coisas possam acontecer, depende das pessoas, do envolvimento, e cabe à empresa ter o desafio de criar metodologias e ao longo do tempo vai melhorando para poder aperfeiçoar esse princípio dentro da organização. Tá certo? Fica aqui o meu muito obrigado. Espero poder encontrar você na próxima videoaula.